Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo hoje para conversar com vocês sobre glomerulopatia membranosa. Então, dentre as glomerulopatias, a doença membranosa, ela teve uma série de novidades e atualizações, tanto no diagnóstico como no tratamento nos últimos anos, com várias publicações de impacto que vêm sendo discutidas. Então, ela é com certeza uma glomerulopatia para a gente ficar de olho para essa prova de título, tá bom? Então, vamos lá começar a falar sobre ela. Nossa agenda de hoje envolve a definição e epidemiologia da doença, depois a fisiopatologia, levando em consideração os novos antígenos identificados, o diagnóstico da doença, seguida de tratamento e monitorização após tratamento. Então, definindo a glomerulopatia membranosa, ela envolve um espectro de doenças que compartilham o mesmo padrão de lesão anatomopatológica glomerular. Então, a mesma ideia lá da GESF e mais atualmente da IgA. A gente vê um padrão de doença anatomopatológico e a forma de chegar nessa manifestação anatomopatológica pode ser através de diversos caminhos, de diversas fisiopatologias. Então, às vezes, várias doenças diferentes chegam na mesma manifestação. Envolve uma lesão imunomediada com deposição de imunocomplexos no espaço subepitelial, e aí vamos lembrar que o espaço subepitelial é aquele que fica entre o podócito e a membrana basal glomerular, tá? Ou seja, no pé do podócito. Então, envolve a deposição de imunocomplexos ali no pé do podócito. Esse imunocomplexo incomoda o podócito e agride a nossa membrana basal glomerular, resultando na proteinúria. E a forma definida como primária, né, tem como alvo antígenos que compõem, que fazem parte do nosso podócito. Tá? E o principal antígeno identificado recentemente foi o receptor da fosfolipase A2, que a gente vai destrinchar mais à frente. Ela representa 20 a 30% dos casos de síndrome nefrótica em adultos, então é extremamente comum. É a causa mais frequente de síndrome nefrótica em pacientes não diabéticos idosos e predomina em homens ali por volta dos 50 anos de idade. O que a gente tem de publicação nossa do Brasil, por exemplo, essa publicação aqui de 2010 é um pouco mais antiga, mas ela avaliou 9.617 biópsias de todo o Brasil e viu que a nefropatia membranosa representava 20% de todas as glomerulopatias primárias encontradas, perdendo apenas para GESF. Tá? Então, mostrando a relevância epidemiológica da doença. Mais recentemente, a gente teve em 2017 uma publicação referente apenas ao Nordeste brasileiro, com 619 biópsias avaliadas, realizadas entre 98 e 2016, que mostrou que a membranosa foi a segunda glomerulopatia primária mais encontrada numa amostra de pacientes adultos. Olhando apenas para pacientes idosos, a gente teve inclusive uma tese de doutorado aqui do nosso serviço, que fez um levantamento de 613 biópsias em pacientes idosos com pelo menos 60 anos, né? A definição de idoso foi 60 anos ou mais, realizadas entre o ano de 2015 e 2020, das 5 regiões brasileiras, e a glomerulopatia membranosa foi a glomerulopatia mais encontrada nas biópsias avaliadas, mantendo ali uma taxa de 23%. Então, reforça que, de fato, é uma doença extremamente prevalente dentro das glomerulopatias, sendo a segunda glomerulopatia primária mais comum na nossa população. Ela geralmente se manifesta por síndrome nefrótica. Então, forma de apresentação, em 80% dos casos da glomerulopatia membranosa vai ser uma síndrome nefrótica completa. Proteinúria nefrótica acima de 3,5 gramas em 24 horas, hipoaminemia menor do que 3, né, edema, dislipidemia e todas as possíveis complicações da síndrome nefrótica. Ela tem uma evolução habitualmente insidiosa, então vem aparecendo a proteinúria, depois vem caindo a albumina, depois vem surgindo edema, o paciente vem apresentando isso ao longo de semanas a meses. Hematura glomerular discreta é comum, então eu vejo muito residente falar, eu não acho que é membranosa, porque tem um pouco de hematura dismórfica. Faz parte da apresentação essa hematura discreta, tá? Na maioria dos casos. A pressão arterial e a função renal, de forma habitual, elas seguem preservadas, tá? Em 70% dos casos a gente não tem alteração. E quando a gente estiver num cenário de hematúria importante associado à piora de função renal, no contexto da membranosa, a gente precisa lembrar da trombose de veia renal, né?
A síndrome nefrótica está associada a maior risco de eventos tromboembólicos e dentre as síndromes nefróticas, a membranose é a mais associada a esses fenômenos. Outra causa importante de uma disfunção renal, né, que não é esperada na membranosa, mas que pode acontecer, é a iatrogenia, por alteração hemodinâmica. Então, esses pacientes, quando estão muito hipobuminêmicos, eles ficam muito suscetíveis a alterações hemodinâmicas quando a gente institui diurético, quando a gente começa o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, às vezes, aquele paciente passou no pronto-socorro, recebeu dose de furosemida muito alta e chega para você relatando, melhorou um pouco o meu edema, mas quando você vê a creatinina também piorou. Possivelmente, né, pode ter uma relação aí de lesão hemodinâmica associada ao início do diurético. É um cenário que a gente vê com bastante frequência. 1/3 desses pacientes com glomerulopatia membranosa vão evoluir com remissão espontânea da doença, tá? Cerca de 1/3 vão ter síndrome nefrótica persistente, dos quais mais ou menos 50% vai evoluir para doença renal em estágio terminal. E isso é importantíssimo a gente conhecer esse padrão de evolução, tá? A remissão parcial espontânea, ela pode levar 15 a 20 meses. Então, ela pode existir e ela demora um tempo para acontecer. A gente precisa ter isso em mente até para a gente, às vezes, dar esse tempo para o paciente remitir. A gente precisa ter esse tempo em mente também porque, diante de uma síndrome nefrótica grave, com paciente já com complicação clínica, será que eu vou conseguir esperar esse período, tá? Então, existe o risco, né, no período da evolução de complicações graves da síndrome nefrótica. As taxas de remissão são maiores quando a proteinúria é menor do que 8 gramas por dia. Pelo curso prolongado, o follow-up, né, para avaliação de impacto de tratamento, para desfecho clínico, ele precisa ser mais longo, né, para ser mais robusto. E recidivas ocorrem em mais ou menos 30% dos casos, geralmente anos após a remissão. E quando essa remissão é parcial, não completa, a gente tem mais chance de recidiva. E sobre a fisiopatologia da doença, a gente tem duas colunas clássicas distintas, né, que é a primária e a secundária. A diferença é que a doença primária envolve uma resposta humoral inadequada a antígenos do próprio podócito, na ausência de uma doença sistêmica, e a secundária ocorre no cenário de uma doença sistêmica, quando a gente tem antígenos circulantes, quando a gente tem imunocomplexos circulantes ou até uma proteína M circulante que vão se depositar lá no espaço subepitelial e causar o mesmo padrão de lesão. Mas o alvo da doença não é o podócito, ele aconteceu de ficar ali e causar a glomerulopatia membranosa. Então, pensando na fisiopatologia da primária, né? O que a gente sabe sobre ele e o conhecimento, como ele evoluiu. Então, o conhecimento da fisiopatologia da glomerulopatia membranosa primária, ele se iniciou com a publicação de um modelo experimental chamado nefrite de Reimann, o Reimann, né, que foi um modelo experimental em ratos, publicado em 1959. Esses roedores, eles recebiam um soro, que era um extrato de células de rim, e semanas ou meses após, eles desenvolviam a lesão semelhante à glomerulopatia membranosa. Essa lesão apresentava uma deposição de imunocomplexo no espaço subepitelial glomerular, com deposição de IgG e formação desse imunocomplexo in situ. Né? E isso apontava para uma presença de um antígeno ali, no nosso podócito. E foi evidenciado também que esse imunocomplexo parecia ter ativação do sistema complemento, porque tinha a presença do MAC, né, do complexo de ataque à membrana, que é o fragmento final do complemento, o 5B-A9, presente ali na membrana do podócito e como possível mecanismo de lesão. E esses ratinhos desenvolviam proteinúria e espessamento da membrana basal glomerular. Anos depois, a gente identificar esse antígeno aqui, que era alvo desse IgG, como sendo a megalina, uma proteína expressa nos podócitos dos roedores. E aí, a megalina, com a presença do IgG, formando o imunocomplexo no espaço subepitelial, faria ativação do complemento através da via da lectina.
essa ativação do complemento vai culminar na formação do nosso nosso complexo de ataque à membrana, né, o MAC. O MAC vai ficar ali na nossa membrana podocitária, estimulando uma série de alterações intracelulares, como produção de fragmentos ativos de oxigênio, produção de proteases que vão agredir diretamente a membrana basal glomerular, estresse do nosso retículo endoplasmático, destruição do nosso citoesqueleto podocitário, perda do diafragma e, consequentemente, morte ou enfraquecimento do nosso podócito. Os podócitos que sobrevivem, eles vão se fundir, vão perder o processo podocitário, né, gerando buracos na nossa membrana, na nossa barreira de filtração com proteinúria. E esses podócitos que sobrevivem, mas sobrevivem meio capenga, eles tentam reagir a essa lesão, né? Eles querem revidar esse incômodo que está ali no pé deles, causando tudo isso. E como é que eles reagem? Eles produzem matriz extracelular, eles querem cobrir esse imunocomplexo, eles querem cobrir esse espinho que está furando o pé deles. E é por isso que a nossa membrana basal começa a ficar espessa, começa a fazer proeminências e tentar cobrir esses depósitos, tá? Então, esse é um mecanismo de lesão podocitária e da membrana basal glomerular, uma vez que a gente tem esse imunocomplexo no espaço subepitelial. E aí, dentro desse conhecimento, baseado no modelo experimental de Heyman, publicado em 1959, todos os estudos que vieram após, a gente chegou à conclusão que a doença, a glomerulopatia membranosa, baseado no modelinho dos ratos, é uma doença autoimune, né, quando a gente está falando da primária, com a produção de autoanticorpos contra a megalina, que é uma proteína que constitui o podócito do rato, dos roedores. Perfeito, Duda, mas os podócitos humanos não expressam a megalina. Então, quem que está envolvido na glomerulopatia membranosa primária dos humanos? E foi aí que a gente começou uma busca incessante pelos antígenos específicos humanos que corresponderiam à megalina lá no modelo da nefrite de Heyman, tá? E foi até que em julho de 2009 a gente teve a publicação no New England com a identificação do principal antígeno envolvido na glomerulopatia membranosa primária, que foi a fosfolipase 2R, o receptor da fosfolipase 2R, uma proteína transmembrana que está presente nos podócitos humanos. E ela o anticorpo contra este receptor foi identificado em 70% dos casos de membranosa primária. E quando a gente olha para os casos secundários, ninguém tinha esse anticorpo e outras doenças ou pacientes sem doenças também não tinha. Então, ele foi o primeiro antígeno associado ao desenvolvimento da glomerulopatia primária em adultos. Seguindo, então, em 2014, a gente teve a identificação de outro antígeno importante, que foi a trombospondina tipo 1, domínio 7A, tá? Publicado em 2014, com 155 pacientes com glomerulopatia membranosa primária, todos anti-PLA2R negativo. Desses pacientes com anti-PLA2R negativo, 10% apresentavam antitrombospondina positivo, tá? E é uma proteína, a trombospondina é uma proteína expressa na membrana basal do nosso podócito. Então, aqui a gente consegue ver que os casos idiopáticos anti-PLA2R negativo, 10% apresentavam a doença, apresentavam a positividade do antitrombospondina, tá? A partir de então, outros antígenos vêm surgindo e isso vem mudando a nossa visão da doença. Então, a doença primária, ela parece ter sempre uma relação com um antígeno podocitário específico. Por exemplo, o PLA2R, que é uma glicoproteína transmembrana, está presente em 70% a 80% dos casos de glomerulopatia membranosa primária e 55% de todos os casos da glomerulopatia membranosa. A identificação desse antígeno, ele teve um impacto diagnóstico, terapêutico e na monitorização desses pacientes, tá? E ele é predominantemente, o anticorpo contra este antígeno é predominantemente da classe IgG4. De forma semelhante, a gente teve, após o PLA2R, a identificação da trombospondina, que é uma proteína expressa na face basal do nosso podócito, responsável por 10% das glomerulopatias primárias, né, e daquelas PLA2R negativa, e 1 a 3% dos casos de glomerulopatia membranosa no geral.
Assim como o anti-PLA2R, o anticorpo contra a trombospondina também é predominantemente da classe IgG4. O NEO1, que surgiu mais recentemente, foi identificado mais recentemente após a trombospondina, é o fator de crescimento neuroepidermal símile. Ele parece ser mais prevalente, inclusive, do que a trombospondina. Então, os anticorpos contra a NEO1 parecem estar relacionados a 16% dos casos primários PLA2R negativo, tá? E 2,5% de todos os casos da glomerulopatia membranosa. Diferente dos outros dois que a gente falou, ele é predominantemente da classe IgG1 e parece ter uma possível associação com malignidade ainda não bem definida. E também diferente dos outros dois, a gente não tem certeza se o NEO1 faz parte do podócito de forma natural ou se ele é expresso em algumas situações. Então a gente ainda precisa entender um pouco melhor quem é o NEO1. E por último, a semaforin 3B, que foi identificado em casos de glomerulopatia membranosa em crianças, e ele também, assim como o NEO1, é predominantemente do tipo IgG1. Tá? Então daqui o mais importante ainda continua sendo o PLA2R, o que está mais inserido na nossa prática clínica e o que a gente tem mais evidência de comportamento e de impacto para o nosso dia a dia. Baseado na identificação de tantos antígenos e de entender que vários podem estar relacionados, né? A fisiopatologia, inclusive, pode ser um pouco diferente de acordo com qual antígeno está envolvido, foi proposta uma nova classificação para glomerulopatia membranosa primária, para que o antígeno seja especificado. Então, seria nefropatia membranosa primária associada ao PLA2R, nefropatia membranosa primária associada à trombospondina do tipo 1, domínio 7A e assim por diante. Essa seria a nossa modificação proposta de classificação para especificar melhor que doença a gente está falando e possivelmente tentar atuar de forma mais específica em cada caso. Entrando um pouquinho na secundária, então, a gente sabe que a glomerulopatia membranosa secundária representa 30% dos casos de todas as glomerulopatias membranosas. Ela tem uma fisiopatologia um pouco menos clara do que a primária, né? E ela se desenvolve num contexto de uma doença sistêmica, pelo implante de antígenos ali no espaço subepitelial, pelo implante de imunocomplexos circulantes já pré-formados ali no espaço subepitelial, ou até pelo implante de uma proteína M no espaço subepitelial, né? O que chegar ali vai ativar complemento e causar o incômodo ao podócito e a destruição da membrana basal glomerular. As causas possíveis de glomerulopatia membranosa secundária, então a gente pode ter num cenário de doenças autoimunes, e aí a gente destaca o lúpus, né, a classe 5 do lúpus, acho que é a mais frequente. No contexto de infecções, como o vírus B, o vírus C, malária, né, sífilis congênita ou secundária, lepra. O uso de drogas ou toxinas, e aqui a gente destaca o uso de AINES, né? AINES bomba sempre, sais de ouro, penicilamina, dentre outros, e malignidade, principalmente malignidade de neoplasias de órgão sólido, pulmão, mama, colo e rim, né? Então, muito associado à malignidade. E tem mais uma terceira forma de lesão, um pouco menos comum e até menos citada, que é a forma da glomerulopatia membranosa aloimune, ou seja, quando a gente tem uma incompatibilidade entre tecidos, no caso doador e receptor, a gente pode ter uma resposta humoral direcionada a antígenos podocitários e desenvolver, né, a nossa lesão típica da glomerulopatia membranosa. Isso acontece na glomerulopatia membranosa, de novo, após o transplante renal, né, isso pode acontecer pela incompatibilidade doador-receptor, ou a gente tem aqui a glomerulopatia membranosa associado ao anti-NEP nos neonatos. Como que acontece isso? Mães que não possuem a proteína NEP, que foram expostas previamente a ela, produzem um anticorpo anti-NEP. Quando elas gestam de novo, se o bebê possuir a NEP, o anticorpo da mãe vai passar a placenta, se depositar no subepitélio, lesionar o glomérulo do feto e esse bebê nasce com uma síndrome nefrótica por glomerulopatia membranosa.
Após a retirada desses anticorpos circulantes que vêm da mãe, ou seja, após o nascimento, geralmente há a recuperação dessa lesão. Então, é outro mecanismo de desenvolver aquele mesmo padrão de doença. Pois, muito que bem. Então, de forma resumida, como que a gente pode desenvolver a glomerulopatia membranosa? A gente pode desenvolver através da produção de anticorpos contra antígenos endógenos, então autoimune. Esses antígenos, eles podem estar lá no nosso podócito, ou eles podem vir da circulação e ficarem presos no espaço subepitelial, tá? A gente pode ter a produção de anticorpos contra antígenos exógenos que acabaram ficando no espaço subepitelial, como é o caso da hepatite B, e a gente pode ter também o depósito de imunocomplexos que já vêm prontos da circulação e ficam presos lá no nosso espaço subepitelial, que vai causar o mesmo incômodo ao podócito e à membrana basal glomerular, como é, por exemplo, o caso do lúpus. Então, esses são os mecanismos básicos de lesão da doença. E pensando agora no anti-PLA2R, né, o que a gente sabe sobre ele? O que a gente conheceu desse comportamento até o momento? Então, a gente sabe que há uma quebra da tolerância com este antígeno. Então, a partir de um certo ponto, o antígeno do podócito, que sempre existiu, passa a ser intolerante para mim e eu tenho uma resposta humoral com produção de anticorpo contra ele. A gente ainda não sabe qual é esse gatilho que quebra essa tolerância. Mas a produção desse anticorpo, a princípio, vai ser direcionada toda para o glomérulo. Então, todo anticorpo produzido vai se ligar lá no espaço subepitelial e vai ficar lá preso. Então, inicialmente, eu tenho positividade do anti-PLA2R no tecido, mas eu não tenho ainda na circulação. Até que esse anticorpo se acumula no rim e passa a ser positivo na nossa circulação. Então, numa fase 2, eu tenho positividade no tecido e na circulação, e esse anticorpo se eleva, até que começa a aparecer proteinúria. Então, aquele anticorpo que está depositado há algumas semanas ou meses ali no meu rim vai causando lesão. Essa lesão é insidiosa. Tem um momento, então, que surge a proteinúria, que a lesão passa o ponto de equilíbrio e a proteinúria aparece um pouco mais tardia em relação ao surgimento do anticorpo. Então, a proteinúria aqui de azul. Tanto o anticorpo quanto a proteinúria se elevam, atingem um pico e costumam atingir um platô. E aí, seja uma remissão espontânea ou seja uma remissão induzida por tratamento, inicialmente a gente tem queda do anticorpo e semanas a meses após a queda do anticorpo é que a gente vai ter a redução ou a remissão da proteinúria. Esse gap aqui tem relação a o anticorpo que estava depositado causou um dano estrutural e eu preciso de um tempo para reparar. Então, deixa de existir anticorpo, mas o meu glomérulo está ali se recuperando para essa proteína parar de passar pelos buracos da nossa barreira de filtração. Então, tem um gap entre deixar de ter anticorpo e deixar de ter proteinúria. E por que é importante? E aqui nessa fase tardia, então, a gente deixa de ter o anticorpo presente mais uma vez, na circulação, mantém esse anticorpo presente no tecido, né? Então eu tenho um cenário que tem proteinúria, aí eu vejo no sangue não tem anti-PLA, mas tem no tecido. Então é um cenário que pode significar recuperação, até que a gente tem remissão parcial ou completa. Então por que é importante entender essa evolução, essa dinâmica anticorpo, lesão, proteinúria? Porque isso vai ajudar a gente na investigação, na monitorização e até nas decisões terapêuticas, tá? Porque a gente sabe que redução dos níveis do anticorpo precedem a redução da proteinúria. Então, se eu tenho um anti-PLA2R que era positivo e se torna negativo, isso é um ótimo valor preditivo para a remissão, tá? Seja ela induzida, seja ela espontânea. Um anti-PLA2R que persiste elevado ou que não baixa, a gente tem uma associação à ausência de remissão e pior desfecho renal, tá? E essa relação, como eu falei, é o tempo do depósito acontecer, da lesão surgir, né? Então por isso tem um gap entre anticorpo e proteinúria, e depois o tempo entre o anticorpo sumir e o rim recuperar até a gente ter remissão da proteinúria. Esses anticorpos, eles têm elevada especificidade para a glomerulopatia membranosa, então por isso que a gente pode, às vezes, nem precisar de biópsia renal.
E se a gente teve negativação do anti-PLA2R e alguns anos ou meses depois a gente tem reaparecimento desse anticorpo, a gente sabe que isso aponta para uma recidiva de doença. Então, de forma geral, o anticorpo parece que avisa mais ou menos o que vai acontecer. Mas como que eu vou detectar esse anticorpo, então? A gente pode detectar em dois lugares, como eu falei para vocês, no soro ou no tecido. No soro, a gente tem 3 exames básicos, né? O Western blot, imunofluorescência e ELISA. O Western blot é o mais sensível, mas ele não é muito disponível comercialmente, tá? A imunofluorescência, ela é sensível, mas ela é semi-quantitativa, então ela fala se está positivo ou negativo, e a gente consegue entender a intensidade desse anticorpo se a gente faz diluições, tá? Mas a gente não tem um número. E o ELISA, que é o que a gente costuma utilizar na nossa prática, ele é quantitativo, mas ele é menos sensível dos 3. Então, a sugestão é que a gente baixe o ponto de corte para 14, tá? E que valores entre 2 e 14 sejam reavaliados pela imunofluorescência, de forma que a gente aumenta a nossa precisão utilizando o ELISA. E outra forma da gente detectar o anticorpo é fazendo imunofluorescência ou imunohistoquímica no tecido renal, que a gente vai ver mais adiante na biópsia. Perfeito. Então, eu falei para vocês que em alguns casos a gente pode não precisar biopsiar esses doentes. Eu só quero dizer que essa foi uma das grandes modificações do nosso CADIGO, né? Até então, toda síndrome nefrótica com suspeita de que não diabético seria uma indicação precisa de biópsia renal, mas nessa última publicação do CADIGO, diante da especificidade desse anticorpo, né, num paciente que tem uma história compatível e um paciente que está clinicamente estável, a gente pode abrir mão dessa biópsia. Então, quais são os casos que a gente pode abrir mão? São esses casos redondos, né? Um paciente que fez uma síndrome nefrótica, chegou para você, você pediu o anticorpo anti-PLA2R, o anticorpo está presente, e esse paciente tem função renal normal, e eu não vou imunossuprimi-lo agora. Eu não preciso biopsiá-lo nesse momento. A gente pode começar o tratamento não imunossupressor e observar se vai haver remissão espontânea. Agora, se eu vou fazer imunossupressão, se o curso clínico não é habitual, se o paciente tem algum sinal para doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, ou se ele não responde a qualquer terapia, aí eu vou ter que fazer a biópsia renal. Então, de fato, essa não realização, não indicação de biópsia renal fica restrita para aqueles casos ótimos, tá? No restante, na dúvida, a gente sempre vai biopsiar. E falando da nossa biópsia, né, o que a gente precisa saber sobre ela? Existem estágios de evolução do nosso depósito, tá? E esses estágios podem ser melhor avaliados pela microscopia eletrônica, apesar de que quando a gente junta ótica e IF, a gente também pode inferir qual é o estágio, a gente também pode dizer qual é o estágio que está em relação aos depósitos, que caracterizam uma progressão deles. Então, o primeiro estágio, que é o inicial, é quando o depósito está lá, mas a gente ainda não teve alteração estrutural importante associada a ele. Então, aqui eu vejo que os depósitos estão lá, mas a membrana basal glomerular ainda está normal. Pode haver um pouco de fusão e retração podocitária, porque o podócito já está sentindo a presença desses depósitos ali. O estágio 2, ou estágio característico, né, que é o foto de livro, é quando a gente já tem uma membrana basal glomerular espessada, com formação de espículas. Então, a nossa membrana, ela emite esses prolongamentos, que são prolongamentos tentando cobrir esses depósitos, né? Tentando reagir a eles, é a reação do podócito para esses depósitos. E essa fase 2 é a fase clássica, característica da doença. O estágio 3, ou fase avançada, é quando os prolongamentos conseguiram se unir e cobriram esse podócito, formando aqui essa duplicação da membrana basal, mas num modelo que parece um trilho de trem, né? Um elo de corrente. Porque na microscopia óptica, eu não vejo o depósito, eu vejo o espaço dele, eu vejo a cratera, o buraco dele. E aí, quando eu vejo uma
membrana basal glomerular, assim, nesse formato, com esses pretinhos sendo buracos, ela parece um trilho de trem ou um elo de corrente. E aqui a gente já vê que o depósito está intramembranoso, está dentro da membrana basal glomerular, ele já foi englobado, tá? É uma fase mais avançada. No estágio 4, a gente tem acentuado espessamento da membrana basal e aquele depósito que foi englobado, coberto pela membrana basal capilar, glomerular, já começa a ser reabsorvido. Então, na eletrônica, a gente vê que o depósito está sumindo. Ele está, né, indo embora. E aqui é a fase 4. No estágio 5, a gente vai ter esclerose glomerular, que é o estágio avançado de qualquer doença. Então, o que é que classicamente a gente acha na microscopia óptica desses pacientes, né? O achado clássico, com certeza, é espessamento da membrana basal glomerular com essas protusões irregulares da face externa da membrana, que são as famosas espículas, né? Ou o nosso cabelinho aqui, ó, tá lindo, melhor visto na prata de Jones. Às vezes, essas espículas são tão grandes que dá para ver também em outras colorações, tá? Mas a gente consegue ver uma membrana totalmente espessada e com a borda externa irregular. Aqui mais um zoom para vocês, ó, cheio de cabelinho. Aqui tem tanto cabelinho que ele quase se une e a gente tem essa duplicação em elo de corrente, aqui, melhor vista, tá? Então, ó, olha isso, essa membrana aqui toda em elo de corrente. Então, essas são as características clássicas da membranosa. E a gente pode ter discreta proliferação mesangial, tá? Não é uma doença classicamente proliferativa, a gente não vai ver muita célula nesses pacientes, mas discreta proliferação mesangial pode estar presente, tá? Nos casos primários, inclusive. Aqui, ó, tem bastante formação de espícula. Então, esses são os casos clássicos de achados na MO. Na IF, no caso de glomerulopatias primárias, a gente costuma ter positividade de IgG e C3. E nas secundárias, a gente pode ter outras imunoglobulinas, né, e outros fragmentos do complemento, como fragmento de via clássica C1q. No lúpus, por exemplo, a gente pode ter full house, que seria IgG, IgA, IgM, C1q e C3. Tá? É válido destacar que esses achados da IF, eles não determinam a diferença entre primária e secundária. A gente pode ter de tudo, mas esses achados aqui são os mais habituais. Então, o achado clássico na IF de uma membranosa primária é ter IgG e C3, tá? E a gente pode fazer aqui também, na imunofluorescência ou por imunohistoquímica, a pesquisa dos anticorpos contra os antígenos específicos. Então, eu posso fazer a pesquisa do anti-PLA2R e do antitrombospondina domínio 7A, tá? Que nos ajuda e muito, aumenta a sensibilidade, né, para a gente achar esses antígenos, porque se a gente soma tecido e soro, a gente vai ter uma positividade num período maior da evolução da doença, tá? Então, às vezes, não está positivo no sangue, mas porque depende da fase da doença, como a gente viu nos slides anteriores, tá bom? Então, sempre que possível também é interessante fazer a pesquisa desses antígenos específicos no tecido. E na microscopia eletrônica, na avaliação ultraestrutural, que é perfeita para a gente ver depósitos e membrana basal, a gente vai conseguir ver todas aquelas fases que eu falei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem depósitos, né, no nosso espaço subepitelial, uma membrana espessada, um podócito extremamente doente, uma coisa única, assim, né? Não tem mais processos podocitários, está tudo em fusão aqui. E a gente vê vários níveis de depósito. A gente tem estágio 2, só com espícula. A gente tem estágio 3, com o depósito completamente encoberto pela membrana basal, tá? Intramembranoso. Aqui a gente tem uma fase um pouco mais avançada, onde todos estão encobertos. E aqui nessa seta preta a gente já tem o início da reabsorção. E aqui, de forma semelhante, tem depósitos subepiteliais, mas ainda não encobertos. Então, seria ali um estágio 2, né, porque tem essas espículas aqui, tá uma membrana bem espessada, e várias fases do nosso depósito vistos na avaliação ultraestrutural. E sempre um podócito bem doente aqui por fora da nossa membrana basal glomerular. Aqui eu quero destacar um diagnóstico
diferencial importante. Eu estou falando sempre de depósito subepitelial, e tem outra doença que costuma cair em prova também, que se apresenta com depósito subepitelial, mas que é uma doença bem diferente da nossa membranosa. E essa doença é a glomerulonefrite pós-infecciosa. A glomerulonefrite pós-infecciosa, ela é proliferativa, ela é uma doença inflamatória, né? Então, a gente vai ver muita célula, a gente vai ver um paciente que se apresenta com síndrome nefrítica, né? Geralmente pacientes mais jovens, mas a gente pode ter também, né, um padrão associado à infecção em idosos. E o achado na ME são esses depósitos subepiteliais em corcovas, corcundas ou os famosos humps. Você está vendo que eles são depósitos bem redondinhos, né, e assumem um padrão característico, parece uma corcunda de camelo? Então, essa doença pode ter uma ME com depósitos subepiteliais, mas todas as outras manifestações, tanto na ótica quanto manifestações clínicas e laboratoriais, são bem diferentes da membranosa. Então, só queria trazer para vocês verem as imagens, tá? Então, diante de um diagnóstico de glomerulopatia membranosa, o que é que eu tenho que fazer? Para todos os pacientes, eu preciso fazer uma avaliação para possíveis causas secundárias ou possíveis doenças sistêmicas associadas, independente dos anticorpos positivos. Ah, Duda, ele é um nefrótico, ele tem 55 anos, ele tem antiplá positivo e veio membranosa na biópsia, ele é uma membranosa primária. Não é bem assim, existe associação de anti-PLA2R positivo, antitrombospondina positivo, com algumas doenças sistêmicas. A gente ainda não sabe se é coincidência ou se uma causou a outra. Mas fato é que, independente da positividade de anticorpos, eu preciso fazer esse rastreio mínimo para todos os pacientes. Envolve rastreio de malignidade, baseado na idade, envolve imagem renal, avaliação sorológica de infecções, hepatite B, C, HIV, né, VDRL, uma história bem detalhada, exame físico, uso de medicações, rastreio reumatológico, pelo menos com um FAM. Então, a gente precisa fazer essa avaliação para todos os nossos doentes com diagnóstico de glomerulopatia membranosa. Então, dei o diagnóstico de glomerulopatia membranosa, fiz o rastreio de causas secundárias ou de doenças sistêmicas possivelmente associadas e eu confirmei que é uma glomerulopatia membranosa primária. Como é que eu vou iniciar o tratamento desse paciente, né? Então, sempre fazer tratamento não imunossupressor. Então, o tratamento imunossupressor está indicado para todos os nossos pacientes e envolve o início de medicações antiproteinúricas e aqui, primeiro, dose máxima tolerada de ECA ou BRA, e aqui entra o ISGLT2 com uma possível novidade. A gente, claro, estamos aguardando mais publicações, ainda não tivemos publicações específicas para a membranosa de impacto, mas é uma grande possibilidade. A gente espera que confirme, né, assim como confirmou para a nefropatia por IgA. Um controle pressórico com um PAS idealmente menor que 120, se possível, se tolerado, né, lembrando que os pacientes geralmente não toleram, então vamos tentar 120 a 130 no mínimo. Uma dieta hipossódica com sódio diário menor do que 2 gramas, na nossa realidade é muito difícil. Exercício físico, perda de peso, cessação de tabagismo, isso a gente tem que fazer sempre, não só dentro da glomerulopatia membranosa. E considerar anticoagulação. Então, o que é que eu falei para vocês no começo? Que o risco de eventos tromboembólicos em pacientes com síndrome nefrótica é maior do que na população normal. Então, a gente tem TEP, a gente tem TVP, a gente pode ter trombose de veia renal. E quando a gente pensa em todas as causas de síndrome nefrótica, a glomerulopatia membranosa é a mais associada a estes eventos. Então, algo que tem que estar na nossa cabeça para esses pacientes é sempre, existe indicação de anticoagulação? Existe segurança para anticoagular? Né? E quando é que a gente tem que pensar nisso? Então, segundo o CADIGO, existe indicação sempre que for uma profilaxia secundária e ela deve ser mantida por 6 a 12 meses, pelo menos, ou enquanto durar a síndrome nefrótica, tá? E a gente considera profilaxia com dose plena de anticoagulante naqueles casos que a gente tem hipoalbuminemia severa, né, menor do que 2 ou a 2,5,
associado a proteinúrias maciças acima de 10, associado à obesidade, associado a IC, associado à imobilização ou cirurgias. Então, hipoalbuminemia severa associada a qualquer outro fator de risco para tromboembolismo, né, já indicaria uma anticoagulação plena. Essa anticoagulação tem que ser feita com Marevan ou com heparina, visto que a gente não tem ainda evidência do uso dos anticoagulantes diretos, tá? E claro, tendo indicação, a gente precisa pesar o risco, né? A gente sabe que muitos pacientes não têm condições sociais, às vezes, ou segurança de anticoagular. Então, é algo que precisa estar na nossa cabeça, entender o contexto global do nosso doente, né? A presença de indicações clínicas, o risco clínico e social de efeitos graves, sangramentos graves associados à anticoagulação. Então, isso é algo que tem que estar bem guardado na nossa cabeça para esse cenário. Então, perfeito. Passei pela fase do tratamento não imunossupressor, iniciei tudo o que eu precisava, orientei meu paciente, considerei a anticoagulação. Agora eu vou pensar, será que eu vou imunossuprimir esse doente, né? Para quem? Por que não para todo mundo? Então, como eu falei para vocês, existe uma taxa importante de remissão espontânea. Então, se tem a possibilidade do paciente remitir aquela doença sem o uso, sem a toxicidade do imunossupressor, melhor cenário. Então, eu preciso pesar risco e benefício daquela anticoagulação. É válido destacar 45% de chance de remissão quando a proteinúria está entre 4 e 8 gramas e mais ou menos 34% quando a proteinúria é acima de 8 gramas. Então, é significativa mesmo nos pacientes mais proteinúricos. Como que eu vou avaliar quem tem indicação e quem não tem indicação de imunossuprimir? Como é que eu vou definir o risco da não remissão, o risco da progressão da doença? A gente faz uma avaliação básica de função renal, níveis de proteinúria e albumina sérica, níveis de anti-PLA2R, se for uma glomerulopatia anti-PLA2R associada, e a presença de complicações clínicas, né, associadas à síndrome nefrótica. Juntando tudo isso, a gente vai classificar o paciente em 4 categorias: baixo risco de progressão, moderado risco de progressão, alto risco de progressão ou muito alto risco de progressão. Tá? Então, pacientes com função renal normal, proteinúria menor do que 3,5 são baixo risco de progredir. Aqueles pacientes que têm mais de 3,5, aqueles pacientes que não tiveram uma redução de maior de 50% da proteinúria com 6 meses de bloqueio renina, angiotensina, aldosterona, né? Esses pacientes já têm um risco moderado de progredir. Pacientes com função renal reduzida, pacientes com proteinúria acima de 8 gramas, né? Pacientes que têm albumina sérica menor que 2,5, anti-PLA2R acima de 50, padrão de lesão tubular urinário, né? São pacientes que têm alto risco de progredir. Poxa, eu estou mostrando que eu tenho, né, lesão de perda de filtração glomerular, lesão tubular pela proteinúria, eu estou mostrando que minha albumina sérica é muito baixa, meu anti-PLA2R está muito alto. Então, são sinais de alto risco de progressão. E o muito alto risco é aquele que tem uma condição ameaçadora à vida associada à síndrome nefrótica. Poxa, minha síndrome nefrótica é tão grave que ele fez uma trombose de veia renal, fez um TEP. A minha síndrome nefrótica é tão grave que ele não para de ter infecção, ele está anasarcado, infecção cutânea. Então, é outro cenário de alto risco. Ou uma perda rápida de função renal, tá? Um paciente com muito alto risco de progredir. Então, a gente precisa entender em que cenário o nosso doente com glomerulopatia membranosa vai se encaixar, porque a partir de então eu vou considerar os tratamentos disponíveis. Então, a gente pode ver que o muito alto risco, a recomendação do KDIGO é fazer ciclofosfamida com glicocorticoide, que seria o nosso esquema de Ponticelli modificado. O alto risco, a gente já pode considerar outras alternativas, como rituximab ou inibidor da calcineurina com rituximab. Risco moderado, a gente já pode ficar na vigilância, fazer os antiproteinúricos, repetir os nossos exames com 6 meses e avaliar a resposta. Poxa, se o paciente está remitindo, se o paciente teve uma redução significativa da proteinúria, possivelmente eu não vou precisar instituir tratamento imunossupressor, tá? Mas, caso a caso, eu posso considerar rituximab ou inibidor de calcineurina. E baixo risco, a gente aguarda, faz antiproteinúrico,
e observa. E no paciente que não tem síndrome nefrótica, que tem uma proteinúria subnefrótica, a gente não vai tratar a princípio, a gente vai fazer antiproteinúrico e vai observar para ver se ele vai remitir. E de onde vem todas essas opções terapêuticas, né? Se a gente observar, não tem um padrão, não tem um esquema para todos eles, né? Tem indicações distintas. E isso vem baseado nas evidências que a gente tem até o momento. Então, o que é que a gente tem historicamente? A primeira publicação de impacto referente ao manejo imunossupressor da glomerulopatia membranosa foi em 1989, pelo Ponticelli, né? Não é à toa que o esquema tem o nome dele. Ele publicou um trial com 81 pacientes com glomerulopatia membranosa e comparou terapia de suporte versus corticoide com clorambucil, que é um agente alquilante. E nesse esquema ele fazia um mês de corticoide e um mês de clorambucil, um mês de corticoide e um mês de clorambucil, ao longo de 6 meses. E viu a taxa de remissão ao final de 5 anos. E ele falou, gente, o meu esquema de imunossupressão, ele tem uma taxa de remissão significativamente maior do que apenas a terapia de suporte. E aí ele foi lá e seguiu esses pacientes não só por 5, mas por 10 anos e publicou a continuidade desse follow-up em 95, mostrando que a sobrevida renal desses doentes, né, não só a remissão, era muito maior no grupo do tratamento. E aí, em 1998, 3 anos após, ele falou, peraí, eu acho que o clorambucil é um alquilante muito pouco tolerável. E aí ele publicou no JASN um trial que comparava o esquema de corticoide com clorambucil versus um esquema de corticoide com ciclofosfamida, uma outra opção de agente alquilante, e viu que a taxa de remissão era semelhante. Então, a ciclofosfamida seria não inferior e melhor tolerada do que o clorambucil, e foi o que a gente começou a chamar de Ponticelli modificado, porque o Ponticelli original utiliza clorambucil. Então, o esquema de Ponticelli modificado envolve 6 meses de tratamento imunossupressor com meses de corticoide e ciclofosfamida alternados. Em 2007, a gente teve uma publicação no JASN que falou de uma nova droga para o tratamento desses pacientes. Então, eram 56 pacientes com glomerulopatia membranosa primária, e ele comparou, mostrou o resultado do tratamento desses pacientes com ciclosporina e corticoide, introduzindo agora inibidores da calcineurina. E mostrou que a remissão tem taxas semelhantes ao esquema prévio, 86%, mas com a recidiva de 30% já destacada aqui ao final de 5 anos. Em 2015, ainda falando dos inibidores da calcineurina, a gente teve uma publicação na Nephrology com 70 pacientes portadores de glomerulopatia membranosa, que comparou um esquema de tacrolimo com corticoide versus ciclofosfamida com corticoide. E a gente viu que a taxa de remissão, né, do tacrolimo com corticoide, ou seja, do inibidor da calcineurina com corticoide, foi semelhante ao esquema do Ponticelli modificado, que é ciclofosfamida com corticoide, ao final de 12 meses. E aí a gente teve uma continuidade desse estudo, esses pacientes foram acompanhados por mais tempo e foi publicado agora em 2021 no Nephrology o segmento no final de 6 anos desse grupo de doentes. E o que a gente viu? Que a taxa de recidiva do esquema tacrolimo e corticoide chamava atenção, 45% de taxa de recidiva versus 20% do esquema do Ponticelli modificado. E ao final de 6 anos, a remissão do Ponticelli era maior do que do tacrolimo. Então, de novo, o uso do inibidor da calcineurina, né, seja ciclosporina, seja tacrolimo, parece estar associado a taxas elevadas de recidiva e uma remissão menor a curto prazo, tá? Então, o Ponticelli, ele tem menor recidiva e maior remissão a longo prazo, parece ter quando comparada a ciclosporina e tacrolimo, os inibidores da calcineurina. Então, a gente entra depois disso tudo na era do rituximab. Eu falei de esquema de Ponticelli, né, agentes alquilantes e corticoide. Falei de inibidores da calcineurina, ciclosporina e TAC, com induções semelhantes, mas uma recidiva mais importante, né, e uma resposta a longo prazo menor. E veio, então, o rituximab, com 4 publicações de impacto nos últimos anos. Então, a gente começa lá em 2017 com o GenRitux, que comparou rituximab versus terapia de suporte.
A gente segue com o Mentor, em 2019, que comparou rituximab versus ciclosporina, né, um tratamento que já vinha sendo discutido para a doença. Em 2021, a gente teve o Recycle, que comparou rituximab versus Ponticelli, né, o Ponticelli modificado. E em 2021 também a gente teve o Startment, que comparou o Ponticelli com um esquema de tacrolimo e rituximab associados. E a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre eles. Então, em 2017, publicado no CJASN, a gente teve o GenRitux, que envolveu 77 pacientes com diagnóstico de glomerulopatia membranosa primária. 36 pacientes foram para o grupo rituximab e 38 ficaram apenas nas medidas antiproteinúricos. E o esquema do rituximab envolvia 2 doses de 375 mg por metro quadrado. Quando a gente avaliou esses pacientes ao final de 6 meses, não houve diferença na taxa de remissão entre terapia de suporte e uso de rituximab. Então, com 6 meses, a gente falou, gente, o rituximab foi água, não teve diferença, não teve impacto versus os antiproteinúricos, né? Mas aí, a partir de 17 meses, a gente viu que o grupo do rituximab começou a ter maior taxa de resposta, de remissão, quando comparado ao grupo da terapia de suporte. Então, a gente pensou, não, calma, ele age, ele só parece demorar mais. E em seguida, a gente teve a publicação em 2019 do Mentor Trial, né, na New England, que envolvia 130 pacientes com diagnóstico de glomerulopatia primária e separou esses pacientes entre rituximab e ciclosporina. Então, o grupo do rituximab recebia uma dose um pouco diferente do GenRitux, né? Esses pacientes recebiam 1 grama no dia 0 e 1 grama de Ritux no dia 15. Se ao final de 6 meses o paciente não houvesse atingido remissão completa, as 2 doses eram repetidas, tá? E a ciclosporina era iniciada numa dose de 3,5 mg por quilo, com o objetivo de concentração sérica atingida de 125 a 175 nanograma por ml. E o que a gente viu? Que em 12 meses a gente não teve diferença significativa da taxa de remissão, 60% no grupo do rituximab, 52% no grupo da ciclosporina, mas ao final de 24 meses a gente teve uma diferença significativa com superioridade do rituximab, 60% de remissão no grupo do rituximab e 20% no grupo da ciclosporina. E houve uma tendência a mais efeitos colaterais no grupo da ciclosporina. Aqui 31% no grupo da ciclosporina versus 17% do rituximab. Desses efeitos colaterais, os mais comuns foram gastrointestinais e elevação de creatinina por nefrotoxicidade. E o rituximab eram alterações, né, efeitos adversos em relação à infusão da droga, tá? Então, nesse estudo no Mentor, o rituximab se mostrou superior à ciclosporina no manejo da glomerulopatia membranosa primária. E aí, evoluindo em 2020, né, seguindo então a nossa curva histórica, a gente teve a publicação do Startment Trial no Kidney International. E o Startment Trial, ele fez um protocolo bem específico, tá? Ele reuniu 86 pacientes com glomerulopatia membranosa primária e dividiu esses pacientes em 2 grupos diferentes. Um grupo recebia metilprednisolona e ciclofosfamida, no esquema Ponticelli modificado, e o outro grupo recebia tacrolimo por 6 meses e, ao final de 6 meses, uma dose de rituximab de 1 grama. Porque a ideia dele era iniciar o desmame do tacrolimo a partir de 6 meses e, nesse desmame, ter uma dose do rituximab para diminuir a taxa de recidiva. A gente já sabia que a taxa de recidiva com o uso do inibidor de calcineurina, ela é maior, ela é importante, e quanto mais curto o período de uso, né, do tacrolimo ou da ciclosporina, maior a taxa de recidiva. Então, 6 meses é um período bem curto para o tratamento da doença. E mostrou que a remissão parcial ou completa no grupo do Ponticelli foi bem superior à remissão no grupo, ao final de 2 anos, no grupo do rituximab com tacrolimo. Então, 83% de resposta no Ponticelli versus 58% no grupo do tacrolimo com rituximab ao final de 24 meses. Tá? E quando a gente considera a remissão completa, a diferença foi ainda maior, de 60% no grupo do Ponticelli e 26% no grupo do tacrolimo, né? Sabendo que a gente
sabe que o risco de recidiva é maior se for remissão parcial. Então, a gente precisa destacar aqui, a dose do Ritux utilizada foi mais baixa do que em todos os outros protocolos e o período do tratamento com tacrolimus, que já é uma droga sabidamente menos eficaz no manejo a longo prazo dos doentes, foi muito curto. Geralmente a gente faz por 12 a 24 meses, tá? Então o TAC já era sabidamente inferior a esse esquema do Ponticelli. E quando a gente avalia o nível de PLA2R, do anti-PLA2R no grupo de base, existe uma tendência de número maior, né, de mais PLA2R, anti-PLA2R no grupo do rituximab e tacrolimus. A gente também sabe que níveis mais elevados de anti-PLA2R estão associados a menor resposta e pior desfecho. Então, são considerações a serem levadas aqui na leitura do Startman Trial. E, por fim, a gente teve a publicação também em 2021 do Recycle, que comparou o uso do rituximab com o Ponticelli modificado. Foi publicado no JASN em 2021 com 76 pacientes. Então, o grupo do rituximab recebeu 1 grama, 2 doses com 15 dias de diferença, semelhante ao mentor. Mas, diferente do mentor, esses pacientes não tiveram dose de rituximab repetida com 6 meses, né, independente se eles tinham remissão completa ou não. Ao final de 12 meses, a remissão completa no grupo do Ritux foi de 16% versus 32% no Ponticelli modificado, na ciclofosfamida. Então, a remissão completa foi inferior em 12 meses no grupo do Ritux. Quando a gente olha para a remissão parcial e completa, elas foram semelhantes. E ao final de 24 meses, essa diferença não existia mais. Então, 85% de remissão no rituximab e 81% de remissão na ciclofosfamida. Então, de fato, parece que o Ritux é tão bom quanto, mas ele demora mais tempo para chegar lá, porque esse impacto positivo ele aparece aí ao longo do segundo ano, tá? Então, as avaliações em 6 e 12 meses não favorecem o rituximab. Então, para recapitular, os 4 grandes trials da era do Ritux, GenRitux 2017, 76 pacientes, comparou Ritux com terapia de suporte, dose de 375 mg por metro quadrado, 2 vezes. O Ritux mostra benefício a partir de 17 meses, né? Ou foi prolongado e só então o Ritux apareceu com melhor taxa de remissão do que a terapia de suporte. O Mentor, em 2019, envolvia 130 pacientes, comparou Ritux versus ciclosporina, a dose do Ritux 1 grama 2 vezes, com 15 dias de diferença. Caso necessário, em 6 meses, o paciente repetia as 2 doses, mostrou superioridade do esquema do rituximab ao final de 2 anos em relação à ciclosporina, com tendência a menos efeito colateral, uma melhor tolerância do rituximab. Em 2021, o Startman Trial, né, com 86 pacientes, comparou Ponticelli modificado versus um protocolo de tacrolimus com rituximab, né, um protocolo um pouco questionável, tacrolimus por curto período de tempo, Ritux em dose reduzida. A remissão foi inferior no grupo do rituximab, né, e principalmente a remissão completa, ao final aí da avaliação. E, por fim, o Recycle, com 74 pacientes, Ritux versus Ponticelli modificado. A gente vê que na avaliação ao final de 12 meses, em relação à remissão completa, o Ritux teve menor taxa de remissão completa, mas que essa diferença some ao final dos 2 anos e as 2 taxas de remissão são bem semelhantes. Ah, Duda, então por que a gente não foca na ciclofosfamida, faz Ponticelli para todo mundo? Então, a grande preocupação do uso do esquema do Ponticelli é com a toxicidade, né? A gente sabe que a ciclofosfamida, ela está associada à infertilidade, está associada possivelmente a neoplasias, então principalmente com acúmulo de doses maiores. É uma medicação que causa leucopenia, maior risco de infecção. Então, a preocupação com o esquema Ponticelli, além de envolver dose alta de corticoide, é com a sua toxicidade, né? Encarando o Ritux, é um tratamento poupador de corticoide, né? Sem corticoide, e com melhor perfil de segurança. Então, é por isso que a gente continuou avaliando tantas opções terapêuticas. Então, resumindo até agora, a gente tem estudos com protocolos e doses diferentes e uma comparação difícil entre eles, né?
mas de fato o esquema de Ponticelli até hoje é o de maior evidência a longo prazo, né? Ele foi o primeiro, a gente tem mais publicações, a gente tem publicações inclusive de 20 anos de segmento desses doentes. Ciclosporina e TACs, inibidores de calcineurina, têm remissão semelhante ao Ponticelli, mas com mais recidiva e possível pior desfecho a longo prazo. E o Ritux parece ter remissão semelhante à ciclofosfamida, bom desfecho a longo prazo, mas ele é mais lento. Então, naquele caso mais grave, que você tem que atuar rápido, reverter a síndrome nefrótica, você vai acabar lançando mão da ciclofosfamida. E é por tudo isso que não existe um esquema padrão de imunossupressão para todos os pacientes. Existe o melhor esquema para aquele seu paciente específico. Você vai avaliar a idade, o risco e toxicidade específico com cada medicação, o risco que ele está clínico em relação à doença, eu preciso intervir rápido, ele está perdendo função, esse paciente está clinicamente descompensado, então para reverter rápido a doença que ele tem, é Ponticelli modificado. Ele é um paciente que eu posso ter mais calma, ele é um paciente que é fumante, né? Ele tem neoplasia, é um paciente jovem que quer ter filhos, então a gente pensa nos outros esquemas menos tóxicos, né? E que vão chegar lá a longo prazo. E nos casos de baixo e moderado risco, sempre tentar, né, um watch and see. Começa antiproteinúrico, reavalia esse paciente com 3 a 6 meses, tá? Então, foi assim, com essas evidências, que a gente chega e entende melhor esse quadro que está lá no nosso CADIGO de 2021. Em relação à monitorização do tratamento, tratei. E agora, né? Se for um paciente com anti-PLA2R que não negativou ao final da imunossupressão, a gente já sabe que esse paciente tem mais risco de recidiva, tá? E o que é que o nosso CADIGO orienta? Se for uma doença associada ao PLA2R, repetir esse anti-PLA2R, né, com 6 meses de tratamento, para avaliar, inclusive, o próximo passo. Se for um PLA2R que se tornou negativo e você tinha feito o rituximab, não faz mais rituximab. Se for Ponticelli modificado, tem 6 meses, pode parar a imunossupressão. E se for o inibidor da calcineurina, você pode começar a desmamar lentamente o seu inibidor da calcineurina. Se o anti-PLA2R continua presente, ao final de 6 meses, você repete a dose do rituximab, você considera acrescentar rituximab ao esquema do Ponticelli modificado, então finaliza o Ponticelli e acrescenta rituximab. Se for o inibidor da calcineurina, você considera acrescentar rituximab ou Ponticelli ao seu tratamento, né? E se o anticorpo PLA2R continuar presente, mas ele caiu significativamente, está menor do que 50, você segue com rituximab, repete a dose. Você pode parar o Ponticelli, mas fica com vigilância de perto, repete esse anticorpo mais 3 meses, vê se ele negativou, tá? E se for um inibidor da calcineurina, você faz mais 6 meses de tratamento e reavalia esse paciente ao final de 6 meses. Então, mostrando para vocês que o anti-PLA2R ele está em todas as nossas etapas, né? Eu falei no diagnóstico, eu falei na indicação de tratamento, estou falando na monitorização de tratamento. E aquele paciente que não tem anti-PLA2R positivo, é uma doença que não está associada ao anti-PLA2R, a gente tem um pouco mais de dificuldade para fazer essa avaliação de resposta terapêutica. Por quê? A proteinúria demora mais a responder. Não adianta eu esperar que ele tenha uma remissão completa com 6 meses. A proteinúria ela demora 12 a 24 meses após o início do tratamento. E ela não deve ser considerada isoladamente para avaliar resposta ao tratamento. Claro, se aquele paciente persiste em síndrome nefrótica, né, ele chegou em síndrome nefrótica, você tratou, está no final de 6 meses, ele ainda está síndrome nefrótica, então é uma doença que pode ser considerada resistente e você vai acrescentar ou mudar o esquema imunossupressor, tá? E, para finalizar, em relação ao transplante renal, se eu tenho uma glomerulopatia com anti-PLA2R, né, positivo, uma glomerulopatia associada ao anti-PLA2R positivo, se a gente tem persistência desse anticorpo positivo no pré-transplante, a gente vai ter um alto risco de recidiva, mais ou menos 50% no pós-transplante. Se é um anticorpo que era positivo e negativou, no pré-transplante, essa recorrência, essa recidiva é tão baixa quanto 10%, então o risco é muito menor. E no pós-transplante, se for uma glomerulopatia anti-PLA2R negativa ou desconhecida, a gente precisa fazer proteinúria mensal nesse doente ao longo do primeiro ano do pós-transplante para avaliar recidiva.
tá? Se for uma glomerulopatia que era anti-PLA2R associada, você vai monitorizar através da medida do anti-PLA2R mensal por 6 a 12 meses, se for possível. Se tiver elevação desse anti-PLA2R que tinha reduzido, a gente vai indicar biópsia mais precoce. Se surgiu proteinúria, a gente vai biopsiar porque possivelmente é uma recidiva. Então, o anti-PLA2R também dentro do cenário de pré e pós-transplante renal. E o tratamento da recidiva pós-transplante, né, considerando que esse paciente já vai estar no esquema multitarget de imunossupressão, é otimizar antiproteinúrico, tá? E considerar acrescentar nesses pacientes não evolui bem o rituximab. E para finalizar com as nossas mensagens para casa, então, eu queria dizer que a glomerulopatia membranosa é causa frequente de síndrome nefrótica em adultos, né? Segunda causa aqui no Brasil, dentre as primárias. A identificação de anticorpos específicos contra antígenos específicos mudou classificação, mudou diagnóstico, mudou tratamento, monitorização, né, relação com o transplante, então vem mudando tudo. O tratamento não imunossupressor deve ser iniciado para todos e o imunossupressor vai ser considerado de acordo com o risco de progressão, baseado nas evidências existentes até hoje, né? O futuro só Deus sabe. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aproveitem a aula, estudem muito, que a prova está chegando, tá? Beijo!